Fala rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um novo modelo de vídeo. Alguns amigos me sugeriram pra fazer isso, igual o Beckler faz, igual o Vitor Sérgio Rodrigues, que são referências, né, pra minha área, pelo menos. Eu vou só conversar com vocês, vai ser um vídeo mais longo, não vai ter cortes, não vai ter edição, talvez uma edição de som, de correção de cor, mas não vai ter corte. E o tema de hoje é: o Brasil não vai vencer tão cedo a Copa enquanto não mudar as categorias de base. O que eu quero dizer com isso e onde eu quero chegar? O Brasil não está nem um pouco preocupado em formar jogadores. Aliás, quer formar jogadores, mas o Brasil não tem uma identidade. Quando você pensa na Espanha, por exemplo, que acabou de vir de uma Copa do Mundo que ganhou com o pé nas costas, a gente pensa em Espanha, a gente consegue pensar no jeito que a Espanha joga, no jeito que os jogadores são. A Espanha, enquanto está sendo campeã, a Espanha está formando mais Pedres, está formando mais Iniestas, mais Chaves, mais Rodris. Claro, eu não estou dizendo da qualidade, não necessariamente vai vir outro Chave agora, mas o estilo de jogo, o que que o cara, o que que o treinador quer que o cara seja, o que que ele quer que o cara faça. Um cara que tá sempre mapeando o jogo, o cara que entende o porquê que ele tá fazendo aquilo. Ele não quebra a linha tocando, o volante não quebra a linha tocando pro meia porque o meia tá livre. Ele quebra a linha porque ele entende que romper linhas no futebol é muito importante, porque é melhor do que eu carregar a bola, porque a bola corre mais rápido do que eu. Então, se eu der um passe e rompo uma linha, é mais difícil para a marcação acompanhar, porque a marcação não corre mais do que a bola. Então, a Espanha está formando neste momento caras que entendem o porquê eles estão fazendo cada ação do jogo. Eles não fazem ultrapassagem, o lateral não ultrapassa na janela zagueiro lateral, que hoje é a área mais difícil de ser marcada, o Guardiola fez um vídeo sobre, porque sim. Eles não fazem isso porque sim, eles entendem. Pô, eu passo ali porque a área é mais difícil de ser marcada, e muitos gols saem depois de uma ultrapassagem ali por dentro. Lateral não ultrapassa mais pelas costas, é difícil ver isso. Lateral ultrapassa por dentro do campo. E os caras entendem o porquê que eles estão fazendo isso. Eles não fazem só por fazer. O treinador mandou fazer, eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. Então, o Brasil, quando você pensa em Brasil, você não pensa em nenhuma identidade. Você não sabe o que o Brasil vai formar. O Brasil só sabe formar jogador rápido e de ponta. Jogador ponta, né? Ponta na posição. Rápido e driblador. O Brasil não forma meia. O Brasil não tá formando centroavante. O Brasil não forma lateral. Cara, hoje não tem como você ganhar uma partida de futebol. Assim, uma partida de futebol tem, mas não tem como você ganhar um campeonato do tamanho que é a Copa do Mundo, que é a pretensão do Brasil, se você não tem um meio de campo bom. Talento já parou de vencer no futebol há muito tempo. Futebol não é mais só talento. Futebol é físico, é tático, é técnico, é mental e é analítico. Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem taticamente e você tem que estar bem tecnicamente. Se você não tiver os cinco, meu irmão, você não vai ganhar. Não adianta. Não adianta. A Espanha, eles têm os jogadores mais fortes? Não. Eles têm os mais rápidos? Não. Eles têm os mais técnicos? Não. Eles têm os mais habilidosos? Não. Mas eles têm os mais inteligentes. Os caras que entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles entendem o jogo. Qual que é o objetivo do jogo? Quando você pensa assim, cara, o objetivo do jogo é colocar a bola dentro do gol do adversário. Mas como é que eu chego ali? Qual é a melhor solução para eu fazer aquilo da melhor forma possível? Colocando mais gente numa área do campo e estando sempre em superioridade numérica ao adversário? Pode ser. É fazendo ultrapassagem por dentro na janela zagueiro lateral? Pode ser. É tendo um volante, que é o Rodri hoje, que toca na bola toda hora? Pode ser. É tendo zagueiros construtores? Pode ser. É criando superioridade numérica não só na frente, mas desde o goleiro? Pode ser. Então os caras entendem como que eles vão chegar no objetivo do jogo, que é fazer o gol. O objetivo do jogo é fazer o gol. Mas você tem que entender antes o porquê que você está fazendo aquilo, como que eu vou fazer da melhor forma. Então quando você pensa em Brasil, você não consegue raciocinar o que, que o Brasil forma. A Espanha tem um estilo de jogador. A Inglaterra tem um estilo de jogador. A Alemanha tem um estilo de jogador. A França tem um estilo de jogador. Qual é o estilo de jogador da França? Rápido e forte. E agora estão vindo os habilidosos. Então é rápido, forte e habilidoso. Mas perderam para a Espanha, que são mais táticos e mais inteligentes.
Então, qual que é o maior problema do Brasil? Quando você pega, cara, a categoria de base do Brasil, Vasco, que é o meu time aqui, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, os caras vão jogar campeonato na Europa e sub-13, 15, 17, os caras atropelam os europeus. Atropelam. As categorias de base do Brasil são consideradas uma das melhores do mundo, dos times, porque eles chegam em campeonatos internacionais e eles atropelam. Mas por que isso acontece? Porque lá eles estão preocupados em formar jogadores para o profissional. No Brasil, não. No Brasil, o treinador do Sub-15 do Vasco, e aqui eu não estou direcionando para ninguém, tá? Tô dando um exemplo que é o meu time, pegou uma categoria aleatória. Ele tá preocupado em vencer o jogo do final de semana contra o Flamengo, porque se ele perder pro Flamengo, ele é demitido e ele perde o emprego dele. Isso não é só culpa dos caras da base, é culpa de quem demite, os dirigentes da base, os gestores. Então, cara, tinha a CBF tinha que encabeçar algo que falasse com todos os clubes, principalmente os clubes de ponta. Cara, a gente vai formar jogador assim a partir de agora. E os clubes, é claro que isso tem que vir dos clubes. O Barcelona forma os mesmos jogadores, o mesmo estilo do que o Real Madrid? Não, não forma. A base do Barcelona é muito melhor do que a do Real Madrid. Quem que o Real Madrid revelou e quem que o Barcelona revelou? Mas a proposta dos caras é ter jogador bom no profissional, não é na base. Às vezes o cara na base, ele demora a crescer. Aqui no Brasil, meu irmão, se você não é forte, tchau, filho. Vai arrumar outra coisa. Você não serve para ser jogador. Só que às vezes esse cara mais franzino é o mais inteligente. E quando ele crescer, ele vai se sobressair. Só que o Brasil, o treinador do Sub-15 do Vasco, tá preocupado em ganhar o jogo do final de semana. Então ele vai pegar o mais forte, normalmente, porque nas categorias de base, força física faz muita diferença. 80% do jogo nas categorias de base é força física. 80%. 80%. Eu trabalhava numa escolinha de futsal, a Tríade, aqui de Brasília. Se não for a melhor escolinha de futsal de Brasília para criança infantil, uma das 3 melhores. A gente foi jogar o Campeonato Brasileiro. A gente ganhou do Fortaleza. Só que o time que ganhou não era categoria de base. Era um time, eu me esqueci o nome, tinha um menino, era a categoria sub-12, ano passado. Cara, ele era muito maior do que os outros e ele ganhava o jogo sozinho, sozinho. A bola caía no pé dele, o goleiro soltava a bola no pé dele lá de trás, ele driblava 1-2, pronto, 4-2 no futsal. E aí, como é que marca? O que é que faz? Alguém tentava driblar ele, mãozona no peito, não passa. O cara ganhou um campeonato brasileiro. Brasileiro. Divisão especial, porque tem terceira, segunda, primeira e divisão especial no futsal. Divisão especial, os melhores do Brasil, os campeões de cada um. A gente era os atuais campeões de Brasília. O cara ganhou o campeonato sozinho, sozinho. Porque é muita força física. Ele era muito mais forte. Então, nas categorias de base, os caras não estão preocupados em formar jogador pro profissional aqui no Brasil. Eles não estão preocupados. Então, os times do Brasil saem batendo no time do mundo inteiro. Mas porque os times do mundo inteiro estão preocupados em formar jogador pro profissional. O Brasil, não. O cara quer ganhar ali. E eu não julgo o treinador. Quem é que quer ficar sem emprego, meu irmão? Ninguém. O cara quer ganhar no final de semana do Flamengo, do Nova Iguaçu, do Volta Redonda, do Fluminense, do Botafogo, para manter o emprego dele. Para manter. Então, assim, cara, eu acho que o Brasil tem que rever isso. Tem que parar de ser obrigatório os treinadores de base ganhar campeonato, cara. Ganhar campeonato na base é consequência. O importante é ganhar no profissional. O que é que gera dinheiro? O que é que gera renda pros clubes? Não é o profissional? Então foca no profissional. Não foca na base. Assim, não foca em ganhar títulos na base, foca em ganhar títulos no profissional. O futebol brasileiro está cada vez mais decadente de formação de atletas. Aí você pensa, cara, mas o futebol brasileiro tá evoluindo. Sim, o futebol brasileiro, a liga é o Brasileirão, porque tá cada vez trazendo jogadores de fora, filho. Cada vez mais tem jogadores de fora. São jogadores formados aqui? Não, até porque os formados aqui nem ficam. Nem ficam. Aí surge um meia bom e o treinador faz o quê? Bota de ponta. Por quê? Porque vende mais caro. Eu tenho um jogador que eu tenho muita esperança, cara. Muita esperança. É o Breno Bidon. Só que tem treinador que tira o cara do meio. Eu gosto muito do Fernando Diniz e eu sei que ele não vai fazer isso. Eu tô feliz que ele tá lá, pode lapidar o Bidon. Mas tem treinador que tirava o Bidon do meio, que é o que ele faz de melhor, e botava na ponta. O cara não vai render, não adianta. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que. Cara, a CBF tem que intervir.
Outra coisa, o sub-13 do Vasco joga de um jeito, o sub-15 joga de outro, o sub-17 joga de outro, o 20 joga de outro, cada categoria joga de um jeito. Aí o moleque que sai do sub-17 e vai pro 20, que é outro treinador, ele vai ter que se adaptar a tudo de novo do que ele aprendeu, porque o treinador do sub-20 não tem a mesma filosofia do que o do 17. Os caras não precisam pensar igual, os treinadores, mas a filosofia tem que ser a mesma do clube. O Vasco saiu do Fábio Carille pro Fernando Diniz. Fábio Carille, um estilo de jogo. Diniz, outro. Renato Gaúcho. E agora o Pedro Emanuel, que é o novo treinador. Cara, não tem um critério, não tem um fundamento. As contratações. Contrata quem tá livre no mercado. Não é contrato de início porque o estilo do Vasco é ter posse de bola, não sei o quê. Vai ver se o Barcelona contrata algum treinador que é retranqueiro. Não contrata, filho, porque não é o estilo de jogo do Barcelona. Aí o Vasco saiu do Carille, que é um treinador defensivo, pro Diniz, que é um treinador ofensivo. Aí, cara, você vai cobrar dos jogadores que eles em 2 semanas mudem completamente a cabeça deles? Não adianta, irmão, não adianta. Então, assim, algo tem que ser feito da base. É um processo que demora? Sim. Mas é um processo que precisa ser começado, precisa ser iniciado se o Brasil quiser ganhar uma Copa. Porque talento o Brasil tem, mas talento sozinho não vence mais campeonato. Futebol parou de ser vencido só por talento há muito tempo. Muito tempo que a tática, a inteligência, a força física e a técnica vencem o talento. Há muito tempo. Então, assim, isso aqui, cara, é quase um desabafo. Eu não vou dizer que eu merecia ser um jogador de futebol profissional, mas eu sempre fui um cara que tive muita qualidade com a bola no pé. Eu acho que eu não virei profissional por muitos motivos. Eu era preguiçoso, eu não dormia direito, eu não me alimentava bem, eu não me esforcei. Mas eu nunca tive. Quer dizer, eu sempre tive um passo atrás de todo mundo, porque eu sempre fui muito fraco fisicamente. Eu demorei pra crescer, eu fui crescer com 14 anos, 13 anos, quando eu fiz tratamento. Na verdade, eu fiz tratamento antes, mas eu fui crescer mesmo com 13, 14 anos, que eu fui igualar. Hoje eu tenho 1,80, eu sou uma altura boa, eu sou alto até, ok, mas eu demorei, então eu sempre tive muito atrás. Só que eu sempre fui muito inteligente jogando. Então por isso que eu ainda jogava, porque se eu não fosse inteligente nem jogava, eu jogava. Talvez, não é uma certeza, tá? Eu tô só uma suposição. Talvez se algum time pô, esse cara é inteligente. Vamos focar, vamos esperar ele crescer, vamos dar o suporte que ele precisa, suplementação, endocrinologista, nutricionista, tudo. Porque quando eu chegasse no sub-20, sub-17, eu estaria tão forte quanto os outros, só que eu sou mais inteligente do que os outros. Eu tô longe de um jogador profissional muito, porque para ser profissional precisa de muitas coisas. Eu não sou forte fisicamente, eu não sou rápido, eu não sou nada. Mas eu tô só dando um exemplo, entendeu? A Espanha não tá preocupada de formar os caras mais fortes. Os jogadores da Espanha são fortes? Sim. Os caras não iam ganhar a Copa do Mundo fracos fisicamente. A Espanha tá preocupada em formar os caras mais técnicos? Não. Os caras são técnicos? Sim. Por isso que os caras estão no topo. É a nata da nata. Além de juntar tudo que os caras têm, aqui no Brasil você tem um cara que é forte, você tem cara que é forte, rápido, técnico, e que é driblador, por exemplo? Sim. Só que o que falta? O cara entender taticamente o que ele precisa fazer e o cara ser inteligente. O cara, antes de receber a bola, ele tá olhando, ele tá mapeando o jogo toda hora. Ele já sabe o que vai fazer quando a bola chegar. Um cara que entende por que ele tem que romper linhas. Um zagueiro que constrói. Um lateral que constrói por dentro. Igual muitos clubes estão fazendo no mundo. Um atacante que sabe fazer o falso 9, sabe jogar de 10. Ele sabe criar superioridade numérica no meio. Se os dois times estão no 4-3-3, a gente tem 3-3 no meio. Se o centroavante que sabe jogar de 10 desce, já são 4-3. O zagueiro não acompanha o cara nunca até o meio, nunca. Então é saber entender do jogo, é saber ler o jogo. Isso não vai ser aprendido no profissional, tem que ser aprendido lá na base. E outra coisa, o Brasil não está mais formando técnicos para fora do Brasil. O único agora é o Felipe Luiz, né, a nível das melhores ligas do mundo. O Brasil não forma mais treinador. A gente tem bons treinadores no Brasil que são jovens. Eu acho que deveriam ter mais estudar lá fora. Faz alguma coisa, meu irmão. Eu sou muito fã do Fernando Diniz. O Fernando Seabra tá fazendo um bom trabalho no, no, no Coritiba. A gente tem o Carpini. A gente tem o. Como é que é o nome? Carpini. O do. Cara.
É o do... Enfim, eu me esqueci quem que eu ia falar. Mas tem o Rogério Ceni, que é um treinador jovem. É... A gente tem o próprio Felipe Luiz, que tá lá fora agora. A gente tem treinadores que são muito bons na categoria de base, mas que não são aproveitados no profissional, porque estão lá só para tapar buraco quando o treinador é demitido. A gente tem o André Jardine, que foi campeão das Olimpíadas com o Brasil e hoje está lá no México. O De La Fuente foi campeão das Olimpíadas com a Espanha e está no principal. O Scaloni saiu da base da Argentina, de treinador da base, pro profissional. Os caras estão construindo tudo lá de trás. Não adianta você querer começar a construir uma casa do telhado. Não adianta. A casa que você começa construindo é do chão, é da fundação, é de dentro da terra. Depois você constrói o chão, depois você constrói o segundo andar, depois você constrói o telhado. Então isso tudo precisa ser revisto. Eu sei que esse vídeo não vai pegar muitas views porque eu não tenho muitos inscritos, mas é algo que eu precisava falar, precisava desabafar isso. E, cara, eu, sinceramente, torço muito para que tenham pessoas competentes ali que não estão preocupadas só em ganhar dinheiro na CBF. Eu torço para que no meu time, não só no meu time, mas principalmente no meu time, que é o Vasco, os dirigentes da base não estejam preocupados com o resultado da base, mas estejam preocupados em formar jogador profissional. O Vasco, sub-20 do Vasco, passou, se eu não me engano, 12, foi 14 jogos sem perder pro Flamengo. O profissional do Flamengo tá há quanto tempo sem perder do Vasco? Porque na base o time é um, no profissional os caras não são aproveitados. Porque na base os caras são fortes, chega no profissional, a força iguala, o cara fica pra trás, porque ele não aprendeu nada, ele só aprendeu a ser forte. É isso que o cara aprende. Ele não aprende nada, ele aprende a ser forte. Eu tenho que comer, suplemento, academia, é isso que eu tenho que fazer. E não é isso, não é assim que funciona. Então, torço para que no Brasil inteiro os dirigentes, as pessoas de alto escalão, dentro da CBF, cara, comecem a construir tudo da base, do sub-7, do sub-6. Se for preciso, tire campeonatos até sub-12. A partir do sub-13, os caras começam a competir. Antes, foca só em formar o cara, formar bons cidadãos. Além de tudo, formar cidadãos. Porque a maioria não vira. A maioria vai ficar rodando aí, série D, série C. E aí, o que o cara aprendeu? Ele é um bom cidadão? Ele pode sair dali com alguma coisa da cabeça dele? Pô, se eu não for jogador, o que eu vou fazer? Cara, o cara não vai fazer nada, porque ele não aprendeu nada. Então, isso aqui eu tô falando pra quem estiver assistindo, claro, mas pros dirigentes. Cara, foquem em formar jogadores profissional. Esqueça ganhar título na base. Comece a querer ganhar título no profissional. Pode contratar jogador de fora? Pode e deve, para fortalecer. Ninguém sobrevive só de base, não. Mas os jogadores da base são muito importantes para um time. Então, por favor, não só pelo seu time, mas pela seleção brasileira. O Brasil precisa formar meias inteligentes, porque é o meio de campo que ganha o jogo. O Brasil precisa formar lateral. O Brasil precisa formar centroavante. O Brasil precisa formar camisa 10. Camisa 10 tá extinto no futebol. Que mentira é essa? Olha o Dani Olmo, que acabou de ser campeão. Olha o Odegaard, que eliminou o Brasil. Olha o Kevin De Bruyne, que há pouco tempo era disparado um dos melhores meias do mundo durante muito tempo. Isso é mentira que o futebol parou de formar a camisa 10. É mentira. O Brasil parou de formar a camisa 10. Mas é porque os camisas 10 são técnicos. E aí você pega um cara técnico, baixinho. O Flamengo tá pagando agora, ó, 30 milhões de euros no Almada. 1,60 m, filho. 1,65 m. Sei lá. Não chega a 1,70 m. Porque os caras lá não estão preocupados em formar o cara mais forte, não, velho. É o mais técnico. Que a força você aprende. Força você constrói, músculo. Inteligência não, filho. Inteligência nasce. Tem gente que tem mais facilidade de entender o jogo do que outras pessoas. Eu acho que são nesses caras que o Brasil tem que focar. E é isso. Espero que tenham gostado desse novo formato. Um vídeo muito maior do que o normal, mas necessário.